Nós finalizamos agora, sexta-feira, 8 de novembro de 2024, um documento com apontamento sobre o projeto de lei 182/2024 do mercado de carbono e enviamos para assessorias dos senadores que nos escutam. Eu farei a leitura agora de algumas das partes desse documento, na esperança de que outros brasileiros nos ajudem a contatarmos os senadores para impedirmos que esse projeto de lei seja aprovado, porque ele voltará para discussão na próxima semana no Senado, de acordo com as notícias que chegam até nós. Após a análise do texto, a única sugestão é a rejeição do projeto todo, por falta de embasamento para a proposta e pela real intenção do mesmo, que até agora não está sendo discutida. O mercado de carbono existe somente para inviabilizar a produção natural de alimentos no Brasil e cercear a liberdade das atividades humanas em transporte, direito a bens, deslocamento, consumo e autonomia de escolhas. Poluição não tem nada a ver com clima. Então, primeiro, as taxas de poluição atualmente apresentadas são insignificantes em relação ao planeta como um todo. Segundo, a poluição não tem efeito sobre o clima. Terceiro, o próprio IPCC não sabe como caracterizar aerosóis em relação ao clima. Fizemos a seguinte pergunta: onde precificar carbono controla o clima? Apresentamos alguns dos artigos do projeto e fizemos a devida consideração, os apontamentos, que alguns eu seguirei fazendo a leitura agora. Em relação à categorização dos gases que são considerados poluentes, quando está sendo tratado o assunto mudanças climáticas, beira o absurdo, porque os gases mencionados fazem parte dos elementos essenciais para a produção de alimentos e para a vida humana, animal e vegetal. Inclusive, isto contradiz a suposta preocupação com a natureza, porque para haver natureza, os gases considerados poluentes são elementos que dela compõem. E se há excesso de gases, é urgente questionar os aditivos que foram colocados nos combustíveis, que são utilizados atualmente no mundo, porque os parâmetros que compõem os combustíveis são determinados e produzidos pelos mesmos órgãos, organismos e entidades que os acusam de serem poluentes. Inclusive, urge destacar que a qualidade e composição dos combustíveis não está na alçada do consumidor, que somente acata e usa o que determinam. E esta qualidade e composição são absolutamente duvidosas, tendo em vista as inúmeras ocorrências de fraudes, das quais o consumidor não tem controle e sistematicamente é acusado de ser o responsável pelos efeitos que causam, levando à dedução óbvia de que são criados problemas para imporem acusações e novas soluções que invariavelmente voltam a ser considerados problemas. O que consta efetivamente nos combustíveis dos veículos, maquinários agrícolas, aviões, entre outros, atualmente? Será que o problema não está justamente neste elemento do qual o consumidor não tem nenhuma interferência e controle, somente é obrigado a acatar? E isso justifica a insistência de necessidade de transição energética num país onde é dito pelos próprios órgãos oficiais que aproximadamente 83% da matriz energética é considerada limpa. Ou seja, quando vamos enxergar que estamos sendo acusados de algo que não faz sentido? Em relação às supostas emissões, vale destacar que as grandes indústrias produtoras que emitem os gases considerados poluentes não são colocadas em discussão na mesma proporção que entra em discussão a produção de alimentos, o uso de automóveis ou de transporte e outros elementos cruciais da vida do cidadão, cujas participações no conjunto todo é ínfima em relação às grandes indústrias no que tange a acusação em discussão nesse projeto de lei. Fica clara a intenção de implantar a chamada indústria 4.0, onde claramente a poluição aumentará, levando em consideração os parâmetros estipulados para o tema, conduzindo à compreensão que a única finalidade
deste projeto ou deste assunto é inviabilizar a vida e a produção própria que atualmente é feita para a implantação das propostas da ONU e do Fórum Econômico Mundial, ou seja, cidades inteligentes, resilientes ou de 15 minutos, e o Carbon Border Adjustment Mechanism, que atenderá somente a políticas externas da União Europeia e da governança global, que não foram devidamente apresentados àqueles que terão o cerceamento das suas atividades básicas de vida cotidiana, o povo brasileiro. E ainda em relação à indústria, o Brasil tem uma industrialização exígua, ou seja, como a indústria brasileira pode ser tratada como poluidora se ela é ínfima em relação às proporções do país e está em plena desconstrução, desindustrialização, em detrimento da chamada indústria 4.0, que somente está impondo restrições à vida humana, principalmente no que se refere à subsistência oriunda de produtos naturais. O que está sendo implantado é uma vida 4.0, com tudo industrializado, sintético e artificial? Sendo isso, os cidadãos foram consultados sobre essa mudança radical em suas vidas? O cidadão brasileiro quer isso para a sua vida? Colocamos mais alguns elementos e citamos: já foi criado um novo tributo, alterando o artigo 153, inciso 8º da Constituição, alteração que visa taxar importação, exportação e comercialização de produtos e a produção de produtos que são considerados danosos ao meio ambiente, ou seja, tributariamente já foi implementado. Então, se for aprovado o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o mercado de carbono, haverá bitributação, que supostamente é danoso ao clima e ao meio ambiente. Artigo 102A do Regimento do Senado diz que toda matéria que afeta o direito do consumidor deve passar pela Comissão de Fiscalização, Controle, Governança e Direito do Consumidor. O mercado de carbono afetará as relações de consumo, especialmente pelo aumento do custo de vida. Haverá concentração de mercado e aumento do custo de vida das pessoas e esse projeto não passou pela comissão. Com a aprovação do SBCE, haverá a transnacionalização das normas. As metas climáticas vinculadas à ONU serão incorporadas pelo Sistema Brasileiro de Controle de Emissões. Haverá um órgão externo ditando normas em todas as áreas da vida humana. Considerando que todos os órgãos de controle e justiça no Brasil já utilizam os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, será implantada de vez uma judicialização no Brasil que fere a nossa soberania, sendo ignoradas as normas já instituídas no país, passando a haver o uso de normas internas em vigência e execução. Para que isso seja efetivado, necessita da criação de um controle, e este virá pela implantação do mercado de carbono. A criação do órgão superior e deliberativo subordinado ao Comitê Interministerial sobre Mudanças do Clima é Polícia do Clima, com poderes iguais ao da Agência Atômica Internacional. Estas três justificativas para a não aprovação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, mercado de carbono, ferem diretamente a dignidade da pessoa humana, presente nos artigos 5º e 170 da Constituição Federal, motivo pelos quais os senadores não devem aprovar o projeto de lei 182/2024. Por fim, caso o projeto de lei seja aprovado, que fique definido que as imposições constantes nele sejam aplicadas somente para aqueles que queiram fazer negócio no mercado internacional, que o produtor que produz somente internamente no país não seja submetido às imposições aprovadas no projeto. Quem quer negociar com o mercado externo esteja submetido às normas e quem não quer tal situação que fique isento da normatização que o projeto de lei 182/2024 impõe. O PL 182/2024 é o Protocolo de Kyoto 2.0, ou seja,
O Congresso brasileiro está simplesmente colocando em projeto de lei, mais uma vez, textos de decisões advindas de organismos internacionais que não condizem nem com a realidade brasileira, muito menos com os fatos do que acontece na produção de alimentos e na vida do povo brasileiro. Voltamos à pergunta-chave do tema: onde precificar carbono irá reduzir as emissões? E, principalmente, onde estão as provas de que as emissões dos gases alegados no projeto de lei interferem no clima? Onde está a tal mudança climática se a temperatura não é clima? Por fim, se os anos 1930 foram mais quentes do que agora, por que está sendo atrelada uma suposta poluição a alterações de temperatura ou fenômenos como o ocorrido no estado do Rio Grande do Sul, que é mencionado como justificativa para a aprovação de lei que precifica carbono? Pelo projeto de lei, compreende-se que todos seguirão produzindo. Portanto, todos seguirão emitindo supostos gases poluentes. Sendo assim, o objetivo deste projeto de lei é encarecer a produção e, em função disso, inviabilizar a produção e, com isso, facilitar a entrada de novos produtos que passarão a ser considerados alimentos, no entanto, não mais com produção natural e sim artificial e industrializados. Aí nós colocamos mais algumas diversas justificativas aqui, colocamos trecho da carta aberta que nós enviamos ao Congresso Brasileiro e, por fim, nós colocamos a seguinte frase: parece que para salvar a humanidade da mudança climática, precisaremos matar a humanidade ou parte dela. Assinam esse documento André Bedin Pirajá, Márcia Ror da Cruz e Ricardo Augusto Felício.